Paz em Jesus. Hoje estou aqui no Instagram, com a graça de Deus. Hoje eu estou fazendo uma sequência de leituras e reflexões das passagens bíblicas. Hoje eu estou refletindo junto com vocês, quem quiser participar e ver, o Eclesiástico capítulo 5, lendo e refletindo. Espero encontrar todos na paz de Jesus, que é o que interessa, é o que importa, a paz de Jesus. Deus Todo-Poderoso há de guiar o Espírito Santo, mandar, enviar, para que a paz de Jesus reine no coração de muitas pessoas. Falsa segurança. Não contes com riquezas injustas. Não digas, tenho o suficiente para viver. Pois no dia do castigo e da escuridão, isso de nada te servirá. Quando te sentires forte, não te entregue às cobiças de teu coração. Não digas, como sou forte, ou quem me obrigará a prestar contas dos meus atos? Pois Deus tomará a sua vingança. Não digas, pequei. O que me aconteceu de mal? Pois o Senhor é lento para castigar os crimes. A propósito de um pecado perdoado, não estejas sem temor, e não acrescentes pecado sobre pecado. Não digas, a misericórdia do Senhor é grande. Ele terá piedade da multidão dos meus pecados, pois piedade e cólera são nele igualmente rápidas, e o seu furor visa os pecadores. Não demores em te converter ao Senhor. Não adies de dia em dia, pois sua cólera virá de repente, e ele te perderá no dia do castigo. Não te inquietes à procura de riquezas injustas. De nada te servirão no dia do castigo e da escuridão. Domínio próprio. Não joeires a todos os ventos, não andes por qualquer caminho, pois é assim que se revela o pecador de linguagem dúbia. Firma-te no caminho do Senhor, na sinceridade de teus sentimentos e de seus conhecimentos. Nunca te afaste de uma linguagem pacífica e equitativa. Escuta com doçura o que te dizem, a fim de compreenderes. Darás então uma resposta sábia e apropriada. Se tiveres inteligência, responde a outrem. Se não, põe a mão sobre a tua boca, porque não sejas surpreendido a dizer uma palavra indiscreta e venhas a te envergonhar dela. A honra e a consideração acompanham a linguagem do sábio, mas a língua do imprudente é a sua própria ruína. Não passes por delator, não caias com embaraço nas armadilhas de tua língua, pois ao ladrão estão reservados a confusão e o arrependimento. A língua dúbia, uma censura severa. Ao delator, ódio, inimizade e infâmia. Faze justiça tanto para o pequeno como para o grande. Bom, o que nós podemos tirar dessa reflexão? Não contes com riquezas injustas, É a primeira estrofe aqui dos ensinamentos, do Eclesiástico. De Jesus, chamava Jesus. O que são riquezas injustas? É tudo aquilo que não te pertence, que não foi você que angariou, que não foi você que não saiu do suor do teu rosto. Isso aí nós vemos também, porque o eclesiástico, Jesus veio para cumprir toda a palavra. O eclesiástico, Jesus quando falou, o poder da morte não sobrevirá, não irá
prevalecer sobre a minha igreja. Esse livro do Eclesiástico, ele possui uma riqueza muito grande, porque Jesus, eclesiástico, significa igreja. E todos os ensinamentos de Jesus, a vida de Jesus, eles se voltam e a gente encontra muita riqueza e ensinamento nas palavras e nos atos de Jesus, ele cumprindo as palavras contidas nesse trecho aqui também. Jesus, ele cumpriu toda a Bíblia, todos os profetas, todos os atos, o que os apóstolos, né, contam, transmitem, tem muito a ver com o que aconteceu nos outros livros da Bíblia. Todos os relatos são relatos considerados fidedignos, né, que realmente foi ouvido. Muitos dos apóstolos tiveram, né, a oportunidade de ouvir essas palavras e foram relatos fidedignos, né, porque Jesus, ele foi, para quem o seguiu, para quem creu nele, ele foi uma pessoa maravilhosa, né, ninguém nunca tinha visto os prodígios, né, os ensinamentos que Jesus realizou. Então, são palavras, são ensinamentos e acontecimentos fidedignos que nós, no nosso dia a dia, como cristãos, como pessoas que são atentas aos acontecimentos dos tempos, percebemos que realmente foi o que ele falou, foi o que ele fez e é o que acontece. Jesus, ele é um conselheiro admirável, como dizia Isaías, né? E ele foi muito sábio em falar tudo o que ia acontecer, pois ele é criador junto com Deus. Então são riquezas injustas. As riquezas injustas é tudo aquilo que não te pertence, é tudo aquilo. Se você confessa que Jesus Cristo é o teu Senhor, a riqueza que você for conseguir vai ser mais difícil. O porquê? Porque nós estamos agora num beco sem saída praticamente para conseguir riquezas. Porque as riquezas que eram riquezas outrora estão virando pobrezas. Né? Como eu acho que se alguém me segue aí os vídeos, né, que eu faço as reflexões, nada tem riqueza mais. Tudo está poluído, tudo está sujo, tudo perdeu o que realmente era. A partir do dilúvio, Deus, na sabedoria dele, já tirou a qualidade de muita coisa já. A partir do dilúvio, a terra já não foi mais a perfeita criação de Deus, né? Quando aconteceu o dilúvio, muita coisa mudou. Então, quer dizer, já começou a decadência a partir do dilúvio da Arca de Noé, né? É por causa disso mesmo, que a riqueza, ela engana a pessoa. Vai chegar um ponto e você vai falar assim, pode pensar assim, riqueza. Hoje mesmo, o evangelho de hoje, né, o evangelho que nós refletimos na igreja hoje, está falando que as pessoas que seguirem Jesus entrarão e sairão e encontrarão pastagens. Você está encontrando pastagem ou você está, né, a pastagem, muitas vezes, né, a pessoa, pastagem é respirar o corpo, né, o espírito respirar. Muitas vezes a pessoa gosta muito de uns banquetes. Você, nas banquetaiadas, você encontrou pastagem? Não, né? Porque os banquetes são carnes gordas e você não encontrou pastagem. Então, daí depois, muitas vezes, a riqueza que você juntou já foi toda na carne. Porque quem já viu, né, a cotação de boi sabe quanto que é uma arroba de boi, né? Quanto que valem esses bois, né? Eu não entendo de boi, mas quanto que vale essas arrobas de boi? Isso é uma fortuna. Muitas vezes o dinheiro que você conseguiu foi para pagar o boi só. Então, aí já é uma riqueza, né? Então a gente tem que prestar muita atenção, porque os tempos que nós estamos vivendo, as evoluções, elas vão engendrando a pessoa nessas pegadas, nessas armadilhas, como a própria palavra que diz, né? Para não cair na armadilha. Então, a terra prometida, a verdadeira casa, a pessoa que crê em Jesus, que entendeu a palavra, como está escrito aqui também nessa passagem que eu li, nesse trecho que eu li, a pessoa que segue Jesus, ela entende que aqui onde nós vivemos é uma peregrinação. A verdadeira terra prometida para quem foi salvo e escolheu o caminho de Jesus, que é caminho, verdade e vida, a terra prometida é o céu. Então, não encontramos as pastagens aqui.
Nós temos a nossa a pastagem, assim, um reflexo, né, da pastagem, um pequeno reflexo, usando, né, a humildade, usando a simplicidade, né? Para depois lá no céu encontrar a pastagem eterna, que serão as delícias, que serão a suavidade, como o maná do céu. O maná do céu é o pão dos anjos. Lá no Êxodo, as pessoas quando se alimentaram do maná, apesar delas não terem chegado à terra prometida, né, porque eles foram, né, muito impacientes, daí eles não chegaram na terra prometida daquela velha aliança. Jesus, a terra prometida, em Jesus é a pátria celeste. Como eu já disse, no dilúvio já aconteceu a perda da qualidade da vida da terra, né? Então, porque daí acontece isso, daí Jesus ele veio para instituir a terra prometida como céu. Nós aqui somos peregrinos. Então, não existe riqueza. Não se fie em riquezas. Não existe riqueza. Nós temos que ter o suficiente para viver, né? Para viver bem, para realizar a vontade de Deus na vida da gente, porque Deus é vida. Temos que fazer penitências, sim. Mas Deus é vida. Deus quer que nós vivamos. Não buscar o perigo, não amar o perigo. Tem até um provérbio que diz: quem ama o perigo, nele perecerá. Então, nunca procure o perigo, né? Você procurar o perigo é uma coisa. Agora, o perigo ser imputado a você, o perigo ser, né? Aí já é um atentado, né? Nós temos que perdoar, mas, né? Todas as pessoas que nos ofendem, mas nunca procure o perigo. O mundo é muito mal, mas não procure o perigo. Procure fugir do perigo. Faça penitências, mas não procure o perigo. E o domínio próprio, né? Não joelhos a todos os ventos. Tem gente, eu vou fazer isso, não dá certo aqui, eu vou fazer ali, né? Não andes por qualquer caminho. Tem gente que fica desesperado. Eu comecei vendendo isso, não deu certo, comecei a vender aquilo. Daqui a pouco vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai comprar, vai vender. Não resolve. Só Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Como de São Paulo, tendo o que comer, onde morar e o que vestir, está muito bom, né? E assim a gente vai esperando até o dia que Deus nos conduzir, né? Que nós sejamos introduzidos na terra prometida, em espírito, para quem já crê em Jesus, para quem foi salvo, batizado, quem quer ter uma confirmação maior, quer ser batizado no Espírito Santo, que foi o que Jesus deixou por ocasião de sua ascensão ao céu, daí já está seguro lá no céu. Só falta o dia que Deus nos libertar do corpo, né, do corpo mortal. Nós que estamos aqui estamos esperando a redenção do corpo mortal para nosso espírito ser um só com o corpo glorificado. Então é isso, não joelhos por todos os ventos, é isso. Não ficar procurando, não deu certo em todos os sentidos da vida, em todos os aspectos, né? Se você segue Jesus, você segue a Jesus. Seguir Jesus é o discipulado. Jesus é a concretização da aliança, né? É o discipulado. Todas as coisas antigas são passadas. Você já fez, você não precisa mais de nada. Somente Jesus basta na sua vida. Se tiveres inteligência, responde a ontem. Se não, põe a mão sobre a tua boca, para que não seja surpreendida a dizer uma palavra indiscreta, né? Porque é muito ruim você ter que perguntar: você é isso? Você é aquilo? Aconteceu isso? Aconteceu aquilo? Quem é em Jesus, quem é filho de Deus, não há necessidade de que se faça perguntas, porque todas as pessoas sabem qual é a verdade. A verdade é: o tempo já se completou. Essa é a verdade. Não fique: será que é isso? Será que é aquilo? Então é isso aqui que está dizendo aqui, essa palavra aqui. E venhas a te envergonhar dela. Se você pega uma pessoa que já está à frente, que já está numa caminhada com Jesus e faz uma pergunta indiscreta, ou se você pega uma pessoa que não quer ter grandes riquezas, né? Mas você não vai comprar isso, não vai gastar aquilo, não sei o que também, né? Então tem que prestar atenção, porque tem muitas pessoas que já encontraram um caminho, né? Então, eu tenho que aprender a ter a fineza de espírito, por isso que tem que pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele dá fineza de espírito para não
ser indiscreto, né? Depois está aqui, não passes por delator, né? Não se passar por delator, por contar alguma coisa, porque pra quê? A não ser assim, que tenha uma coisa errada, alguma coisa que vai atentar contra a vida de uma pessoa, contra a moral de uma pessoa, tudo bem. Mas, né, delatar lá, alguma coisa que você não sabe o que é, né? Às vezes a pessoa não sabe o que é, procure primeiro saber, investigue. O Espírito Santo, ele é investigador. Investigue se você tem desconfiança de uma coisa errada, para depois sim, com sabedoria e segurança, você saber o que vai fazer na hora, porque o Espírito Santo, ele vai orientar. Basta pedir o Espírito Santo. Não passes por delator, não caias com embaraço nas armadilhas da tua língua, pois ao ladrão estão reservados a confusão e o arrependimento, né? Por isso que eu digo, assim como tem pessoas que não são apegadas às coisas do mundo, as que são apegadas. E aí está o livre-arbítrio, Deus escolheu. Então, se você tentar quebrar o braço com uma pessoa que não quer se desprender do mundo, você vai quebrar a cara, porque a pessoa vai estar no direito dela, porque ela escolheu isso, né? O caminho de Jesus é outro caminho, né? Então é isso, ó, porque mesmo você saber, na verdade, se a pessoa escolheu não se desapegar, é o direito dela. Então é isso. A língua dúbia, uma censura severa. Ao delator, ódio, inimizade e infâmia. Faça justiça, tanto para o pequeno como para o grande. É isso que eu quis dizer. Tem que ser se o pequeno é aquela pessoa que, né, não se importa, quer ter apenas o que é para viver naquilo, né? Não pode se tirar, né? Tem que ser justo. Justiça é isso. A pessoa é pequena, não tente tirar o pouco que a pessoa tem. Porque ela escolheu Jesus, é respeitar a pessoa. E se a pessoa é grande, também não queira tirar o que a pessoa tem também. Em todos os aspectos, não é só dinheiro não. É honra, é moral, é tudo. Não é porque uma pessoa, às vezes, ela é pobre que ela vai ser desonrada. Não é porque uma pessoa é rica que ela vai ter honra também, né? Entendeu? Dinheiro não tem nada a ver com honra, mas tem que se respeitar. Tanto a honra, a integridade do pequeno como do grande. Tudo você tem que respeitar, porque para Deus todos são um só. Nós temos um mistério com Deus. Nossa vida é um mistério com Deus. Como diz Jesus no Evangelho, para mim é difícil um rico entrar no reino dos céus, mas para Deus nada é impossível, né? Porque quando Jesus ele veio aqui para o mundo, ele perdeu um grande caminho na comunicação com Deus, porque ele desceu aqui e foi humano igual a Deus, apesar dele saber muitas coisas. Então, Deus ele estava, né? Ele como Deus estava lá em cima e ele via tudo. Então, nós não sabemos qual foi o período que Deus mandou a parte do Espírito Jesus dele aqui para a Terra. Então pode ser que nesse inteirinho Jesus vindo aqui muito rico está melhor do que o pobre. Riqueza e pobreza não significa nada. Então é isso. Fazer justiça tanto para o pequeno como para o grande. É você saber o que é certo, saber o que é errado para aplicar ao pequeno e ao grande. Espero ter ajudado. Se Deus quiser, uma outra ocasião nós vamos. Conselhos admiráveis, aqui é Conselhos Admiráveis e Em Nome de Jesus. Se você gostou, tem mais, eu deixo os links, geralmente todos os lugares, eu tenho a página do Facebook, tenho o meu perfil do Facebook, tem aqui no Instagram e tem no YouTube, que são os meus sites, meus canais. Então, qualquer lugar você vai achar um link, você vai entrar e vai ter conteúdos com Deus e Jesus falando para você. Aqui é Deus e Jesus falando com você. Até mais, se Deus quiser.